que 2026 venha a ser um ano de conquista, né? Um ano de vitória, que aquilo que nós não conseguimos realizar em 2025, que Deus venha realizar em nossa vida, né? Em 2026. Nós possamos orarmos, né? Ou cada um, eu vou também a propósito, né? O meu coração, no começo do ano, né? Desde janeiro, né? Que todos os anos, né? Final do ano, né? Nos últimos meses de dezembro, aos contribuintes da igreja, né? Os dízimos, ofertantes, e aos não também, a gente vai estar orando, apresentando pela vida de cada um, né? Para que Deus possa abençoar e enriquecer a sua vida, tanto espiritualmente, como materialmente, financeiramente, em todas as áreas. Então a gente vai estar orando, né? Entregando o propósito no monte, né? Apresentando nas mãos do Senhor Jesus a vida dos irmãos, para que Deus venha abençoar. Não, porque assim, irmãos, cada pessoa que contribui na obra de Deus, eu entendo que cada pessoa que contribui na obra de Deus é como se fosse uma resposta dela. Eu quero que esta obra continue de portas abertas para receber pessoas que precisam de uma ligação. Então, a palavra que nós lemos, né, no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 6, primeiro a seguir, vai nos dizer que fala sobre os deveres dos servos. Quais os deveres do servo de Deus? Qual os deveres da igreja? Qual o dever de um pastor como pastor com o servo do Senhor Jesus Cristo? Qual o dever de cada missionário? Né? Então, aqui está escrevendo: todos os servos abaixo do a seus senhores a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Porque hoje nós estamos no dia, irmão, aonde estão blasfemando a doutrina de Cristo, né? Aqui já é uma preparação para os últimos dias. Você vê que nesse tempo, né, que nós vivemos, esse tempo que se chama tempo hoje, o povo não quer mais ouvir a doutrina de Cristo. O povo não quer mais ouvir a doutrina do Senhor, não quer mais ser doutrinados dentro das igrejas, porque acha que a palavra de Deus é doutrina de homens. Não, doutrina de homem é diferente da doutrina de Deus. A doutrina do homem é fora a palavra de Deus. A doutrina de Deus é baseada com a palavra de Deus, é baseada com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela não muda, a Bíblia, ela não falha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Deus da Bíblia, ele não muda, o Deus da Bíblia, ele não fala. Operando ele, quem impedirá? Ele opera na minha vida, ele opera na tua vida, ele opera na minha saúde, ele opera na tua saúde, ele opera na tua casa, nos teus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nome de Deus que é fiel e poderoso, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza com o Espírito Santo, e um Deus que ainda prepara e leva para morar no céu de glória aqueles que for fiel até o fim, aqueles que não contaminaram as suas vestes, que não mancharam as suas vestes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que os que for fiel até o fim será garruado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, receberá a coroa da vida. É por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 11 vai nos dizer: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A nossa coroa é a nossa salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo quer roubar a salvação do ser humano, ele quer roubar a vitória do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós temos que estar em constante oração, em constante vigilância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, buscando, exaltando a vida de Jesus, que é santo e fiel e poderoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, orar e vigiar, né, para que não venhamos desviar os nossos ouvidos, nossos olhos da doutrina de Cristo, porque a igreja de Cristo, Paulo nos ensina que a igreja de Cristo tem que ter doutrina. Os seus senhores têm que ter doutrina, tem que doutrinar e
como homem de Deus. Aleluia! Para que a doutrina não seja blasfemada, para que não venha se levantar pessoas e blasfemar da doutrina de Cristo, desviar a palavra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E os que têm seus senhores crentes, não os desprezem por serem seus irmãos, antes os sirva melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta aos que têm seus irmãos crentes, aos que têm seus senhores crentes, não despreza, porque eles carregam o benefício do Evangelho de Cristo. Isto Paulo nos ensina também, que é uma exortação do Rei Jesus Cristo para a nossa vida, para que nós não venhamos desprezar os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quem são os nossos irmãos em Cristo Jesus? São todos nós filhos de um Deus só. Somos todos nós filhos de um Deus vivo. Quem é filho de um Deus só, de um mesmo Deus, é só os crentes? Negativo, filhinhos. Todos nós, seres humanos da terra, somos filhos de um Deus só. Mas não é todos que podem ser chamados, constituídos filhos de Deus. Porque que todos é filhos, somos filhos de Deus, e não é todos que podem ser chamados filhos de Deus. Está lá no livro de Jeremias 24, 25, né? Que somente aqueles que proferem a palavra de Deus, somente aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que podem ser chamados filhos de Deus. Porém, os que desviam os seus ouvidos da sã doutrina da palavra de Deus, escandaliza a palavra, zomba, blasfema da palavra, esses não podem ser chamados filhos de Deus. A Bíblia vai continuar a dizer: se alguém ensina alguma outra doutrina, olha só, e se não conforma com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Irmãos, o que é isto? Se alguém ensina outra doutrina, que não é a doutrina de Jesus Cristo, pastor, qual é a doutrina de Jesus Cristo? É isso que está sendo pregado hoje aqui, a doutrina da palavra de Deus. Se alguém ensinar ao contrário, dizer: isso não tem nada a ver, não importa, o que importa é teu coração, por causa do coração de muitos ter desviado o coração da sã doutrina, muitos têm ido para as profundezas, e muitos irão, irmãos, porque não querem ouvir a palavra, não querem se alimentar da palavra. A própria Paulo nos ensina a dizer: se alguém prega outro evangelho, que não seja este evangelho, né? Seja em nada, não tem serventia. Então, o evangelho de Jesus Cristo, ele é puro. O evangelho de Jesus Cristo, como diz o evangelho de Marcos primeiro, o evangelho de Jesus Cristo é boas novas, irmãos. É a novidade para a vida do ser humano, é novidade para o povo, e muitos rejeitam essa novidade de Cristo. Quando alguém vem para ouvir a palavra de Jesus Cristo, ele vem para receber a novidade de Jesus Cristo, receber as boas novas, que é a palavra de Jesus Cristo, aleluia, que não muda, que não falha. A palavra de Deus, ela sara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, como diz Hebreus, aleluia, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, aleluia, de dois gumes, que ela corta, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela chuta. Ela tem o poder de ajuntar, ela tem o poder de penetrar-nos. Olha só, é a palavra de Deus. Quando nós abrimos nossos ouvidos
para ouvir a palavra do Senhor Jesus, para ouvir a palavra doce como mel, que é a palavra de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E se não conformar com as sãs palavras ou as sãs doutrinas, né? E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins, suspeitos. Porque esta doutrina é através de rejeitar a palavra de Deus, querer mudar a palavra de Deus, é que nasce o coração soberbo, é que nasce o coração invejoso, um coração blasfemo, um coração que não tem amor à palavra, não tem amor ao próximo, só tem amor aos seus próprios deleitos, os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos carnais. É por isso que muitos não têm mais o prazer de estar na presença de Deus, não tem mais o prazer de ouvir a palavra de Deus. Porque Timóteo capítulo 5, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai nos dizer, versículo 15, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Porque quando se desvia da presença de Deus, quando desvia o ouvido da palavra de Deus, está indo em encontro com Satanás. Então esta é a palavra de Deus, que não muda, que não falha mesmo, ela é pura. Aleluia. É a palavra. Muitos têm ido ao encontro de Satanás, se esquecendo de ir ao encontro de Jesus, entregar a sua vida a Jesus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Pessoas é onde nasce a incredulidade, quando desvia o ouvido da palavra de Deus para as coisas mundanas, aí nasce a incredulidade. Como você vê com Tomé, né? Incrédulo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor falou para Tomé: põe o teu dedo direito no meu lado direito e toca. E não somente toca, mas vê, sente. Sinta a minha presença lá. Sinta a minha presença. Sinta que eu vivo no teu meio. Sinta que eu estou vivo no teu meio. Deixa de incredulidade. Não seja incrédulo. Seja crente até o fim. Aleluia. Nas traduções católicas é o mesmo sentido da palavra, porque é a mesma Bíblia. Só muda alguma tradução. Diz assim: não seja necio, mas seja homem de fé. Palavra fé, homem de fé significa, crente significa homem de fé, irmãos. Aleluia, é o mesmo sentido. Palavra crente significa fé, é crer. Crer. O crente vem do crer, né? É por isso que a palavra de Deus, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você se torna um crente. Agora, quando você aceita a Jesus, aí você se torna um cristão verdadeiro em Cristo Jesus, que vem da tradução crente. Aleluia! A palavra de Deus é a Bíblia. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Aleluia, glória. Aí contendas de homens, versículo 5 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Contendas de homens corruptos, de entendimentos, e privados da verdade, cuidando que a impiedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, porque a própria palavra de Deus nos manda nós nos afastar dos corruptos de entendimentos,
Porque não adianta contender com quem não tem entendimento da palavra de Deus. O que nós devemos fazer é ensinar a palavra. Ah, mas eu não quero saber, eu não quero dar ouvido a isso, eu não quero saber de crente, quero saber de crente. Dê as costas para esse estágio. É a palavra. Fuja, porque não quer nada com Deus. Porque a palavra é para quem quer receber a palavra. A palavra é para quem não rejeita a palavra. Eu sempre falo isso, Provérbios 13:13. O que rejeita a palavra será rejeitado. O que despreza a palavra será desprezado. Porém, quem recebe a palavra será galardoado. Aí homens, contendas de homens. Porque, irmãos, quem não tem entendimento, ele vai contender. Quem não tem entendimento, ele vai discutir. E tem muitos que se disseram de Deus, que vai discutir, vai contender com pessoas que não têm entendimento. Ele mal sabe ele também que ele não está tendo entendimento. Porque quem tem entendimento não vai discutir com ninguém. O que ele vai fazer é apenas: tudo bem, meu filho, você não quer ouvir a palavra de Deus? Você não quer dar ouvido à palavra de Deus? Tudo bem, você tem a escolha. É você quem vai escolher sim ou não. É você quem vai escolher se você vai querer Jesus ou não. Então você não pode obrigar ninguém a querer ouvir a palavra de Deus. Só que naquele grande dia, no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia que o Senhor raiar nas tumbas, porque o Senhor vai falar que todos comparecerão antes do tribunal de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos passarão pelo tribunal de Cristo para ser julgado das suas obras, seja elas boas, seja elas más, mas vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai passar pastor, vai passar pai, vai passar crente, vai passar descrente, todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Quem fez a vontade de Cristo, quem não se contaminou, não sujou as suas vestes espirituais, o Senhor vai levar para o céu de glória, para morar no céu de glória. Essa é a palavra que Deus ensina, irmãos. Porque estamos vivendo tempos de heresias, aonde o povo estão distorcendo a palavra de Jesus Cristo, estão fugindo da palavra. Homens contenda, blasfemos, ruim de entendimento, por mais que fala, por mais que ensina, mas não tem entendimento. Então a Bíblia diz: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Por que privado da verdade? Porque se priva da verdade, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a verdade. A verdade é a palavra de Jesus, como diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através da verdade, que é Jesus Cristo, por meio da sua palavra. Por isso que o homem tem que examinar a palavra. Por isso que o homem tem que examinar as Escrituras. Porque diz as Escrituras: não ligarás a boca ao boi que debulha, e é digno, é o obreiro, do seu salário. Ou seja, tem muita gente, você vê que a palavra de Deus está falando isso aqui, irmãos, versículo 18:5, voltando aqui, muitos contendem sobre isso aí, por causa que tem muitos homens de Deus, assalariados na obra. Ele é digno do seu salário, Cada um faz. Como é que ele vai fazer a obra de Deus? Precisa manter a obra de Deus, precisa de ter, um meio de se manter, tem que trabalhar. Se ele for, irmãos, para uma roça, por exemplo, como é que ele vai cuidar, visitar uma pessoa? Como é que ele vai fazer o evangelismo? Ele está cuidando, está trabalhando na obra de Deus. Não questione eles. Hoje eu estou aqui como pastor aqui na igreja. Eu tenho salário nenhum, graças a meu bom Deus. Dou graças a Deus por isso. Não tenho salário nenhum, não tenho ajuda de ninguém, recurso nenhum, benefício nenhum de governo, de prefeito, de nada. Eu tenho ajuda somente de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque é Deus que me sustenta, é Deus que alimenta a obra, é Deus que mantém a obra, é Deus que envia você para ajudar a obra de Deus. Então não tenho que me preocupar, irmãos. É por isso que eu já contendo, assim, em nome de entendimento,
não quer estar na presença de Deus, já disse, que contender com a palavra de Deus, quer discutir com a palavra de Deus. Quando o homem discute com a palavra de Deus, caçando palavras, textos isolados, para esconder o seu pecado, esconder o seu engano, a sua mentira, a sua vaidade, a sua prostituição, a sua falta de compromisso com a verdade de Cristo, distorcendo a doutrina de Cristo, ele está fugindo de Jesus. Ele não está só negando a palavra, ele está negando a Jesus. Então nós não podemos negar a Jesus. Aí mais é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Olha, nada trouxemos para esse mundo, nada. E manifesto é que nada podemos levar também dele. O que você trouxe para esse mundo? Ninguém trouxe nada para esse mundo. Nós viemos luz. Nós viemos sem nada. E a única coisa que nós vamos levar, que nós temos que almejar, quando nós partir dessa para se é melhor se for com Cristo Jesus, é a salvação. É a única coisa que nós vamos levar, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque nós viemos para o mundo sem carro, sem casa, sem dinheiro, sem roupa, sem calçados, viemos luz. E nós, quando nós partir dessa, nós não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vai levar dinheiro, não vai levar vaidade, não vai levar prostituição, não vai levar nada. Só vai tu sem nada. Nós vamos sem nada. Agora, se nós entregarmos a vida para Jesus, a nossa alma irá para o céu de glória, para o seio de Abraão. E agora, irmãos? Os que não obedecerem a palavra, que distorcem a palavra, blasfemam da palavra, vai herdar o quê? A perdição, fogo eterno, né? Vai para o Sheol, que significa inferno, lugar de tormento, lugar de aflição, né? Aí diz assim, porque nada para esse mundo é manifesto, que nada podemos levar a ele. Aí o 8 diz assim: tendo porém sustento, e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruínas. Porque tem muitos irmãos que querem ser ricos, né? E são pobres. Porque a maior riqueza não é a riqueza terrena, não. A maior riqueza é nós ter um Jesus Cristo que cuida de nós no deitar e no levantar. A maior riqueza é nós deitarmos, nós saber que nós vamos levantar com vitória em Cristo Jesus. A maior riqueza é nós sabermos que nós estamos deitando em paz, levantamos em paz. Do nosso lado amanhece o dia, a nossa fé em Jesus Cristo, e do nosso lado está uma família ao nosso lado. É isso que é a maior riqueza. É você ter Jesus e ter uma família abençoada aos pés da cruz. É ter Jesus e ter uma família na presença de Deus. É isso, é a maior riqueza, é o maior tesouro, é a maior vitória na vida do homem. Porque ele veio sem nada e voltará sem nada. Porque homens querem ser ricos, pessoas querem ser ricos e são pobres de espíritos. Porque muitos têm riquezas terrenas, mas tem uma vida medíocre, espiritual. Não tem a presença, não carrega o Espírito Santo de Jesus. É a maior riqueza na vida do homem, é ter Jesus. Então
pega, critica, tira os crentes, os irmãos em Cristo Jesus. Você é pobre, miserável, sem nada. É a palavra de Deus. Porque eu conheço, irmãos, pessoas que não têm nada, conforme a própria palavra de Deus. A viúva miserável, ela não tinha nada, mas ela tinha força espiritual. Ela era pobre e terrena, mas Deus mandou o profeta para a casa de uma mulher que era pobre e terrena, mas era rica espiritual. Porque o rico espiritualmente, o rico de espírito, ele tem amor ao próximo, ele tem amor ao ser humano, ele tem amor uns aos outros, ele tira o seu da sua boca para repartir com quem não tem. Porque se Deus tivesse mandado profetas ir até a casa de um empresário, ir até a casa de um rico fazendeiro, o que ele ia fazer? Ele ia dizer: eu não posso ajudar não, se tu está passando fome vai trabalhar, o problema é teu. É dessa forma, irmãos, pessoas soberbas, que Paulo está falando em 1 Timóteo 6 a seguir, né? Pessoas que não têm doutrina, que não têm ensino, não têm a verdade, não têm a palavra, não têm a essência da cruz de Cristo Jesus. Aí Jesus pega, manda ir à casa de a viúva. Não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha nem o que comer, só tinha um punhado de farinha, só tinha um pouquinho de pão. E esse era para os seus filhos, após comer, ainda era para a morte. Porque tinha assim: esse aqui, acaba de dar meus filhos, é para a morte. Porque vai morrer, porque não tem mais. O profeta Deus vai lá, pega vasos emprestados. É assim, irmãos. Porque a abundância de Deus vai se multiplicar na tua vida. Porque quem é rico de espírito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem amor pelo ser humano, pelo próximo, aleluia, ele não vai olhar para o que está faltando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai repartir o que ele tem, e Deus multiplica. Deus, ele envia, porque ela não olhou para o que estava faltando, ela olhou para o que ela tinha, e o que ela tinha foi suficiente para se mover uma multiplicação na vida dela, aleluia, deu alimento para os seus filhos, e ainda para o profeta, e ainda repartiu, porque Deus é fiel, por quem é fiel. Deus é fiel para quem é fiel, irmãos. Na verdade, tem gente que é infiel a Deus, é leal a Deus, rouba a Deus, é soberbo. Aí Deus é fiel. Aí quer que Deus faça tudo pela vida deles, mas não quer fazer nada para Deus. Tira o que é de Deus. Então Deus nunca prospera, irmãos. É a própria palavra. Então, irmãos, que nós ficamos, nós não viemos desviar a nossa fé da doutrina de Cristo. Que nós não viemos desviar a nossa fé da palavra de Deus. Que nós viemos crer a cada dia na palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos se firmar em Jesus Cristo, louvado e adorado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não venhamos fugir da palavra de Deus, nós venhamos buscar a presença de Deus, que nós venhamos sempre ter desejo no coração de estar na casa de Deus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me dissemos, vamos à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo fiel. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, fique com esta palavra e nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus Cristo. E após nós louvar, nós vamos estar orando ao Senhor Jesus Cristo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos que estão sempre na live conosco. Deus venha abençoar a sua vida. Está todos os dias transmitindo para o seu coração a palavra de Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava
sobre salvação e paz. Aleluia. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Glória a Deus. Mas aquele carpinteiro e pregador começou a incomodar. Glória a Deus. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procuraram um milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram me ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro, tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo eu. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Oh, glória! Os seus inimigos para ouvir o que ele quer falar. Glória! Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Oh, manda em cavalo. Aleluia, glória a Deus. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro, tão sozinho. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue com os pés e mãos sangrando. Ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar sobre os vossos pés. Vamos estar orando, agradecendo, bendizendo o nome de Jesus, que é santo, fiel e poderoso, que aqui o Senhor nos agraciou com a sua palavra. Domingo nós temos culto aqui, vai estar uma semana missionária Francisca, ministrando a palavra de Deus, e eu vou estar indo para o povoado Pereiros, né, para assim, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvo, Jesus, te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, Deus.
Te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, teu Espírito.